capítulo 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, 15 e 16, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, diga assim: a santificação dos olhos e ouvidos. Amém. Esses dois sentidos do nosso corpo são denominados de portas e precisam ser santificados para que venham impedir que coisas más entrem para nos contaminar. Os olhos devem ser santificados. Os olhos devem ser santificados. Os que não tiverem os seus olhos santificados não conseguirão enxergar as coisas espirituais de modo correto. Muitas vezes eles se acham puro ao seu próprio olho. Há uma geração que pensa assim. Vamos ver que geração é essa. Está lá em Provérbios, Provérbio 30 e o versículo 12 diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Aqui caracteriza a geração presente. Fala da presente igreja auto-justificada, aquele que se auto-justifica. A justiça própria justifica a si mesma, é pura em sua própria opinião, mas na realidade é imunda aos olhos de Deus. Por quê? Porque não tem os olhos da fé. Falta ali a boa consciência. É o que Paulo, ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3 da primeira epístola, e o versículo 9 diz: aguardando o mistério da fé e uma pura consciência. Portanto, para eles, tudo na obra de Deus é difícil. São como aqueles israelitas que no deserto desencorajaram os outros. Não tem uma lá em Êxodo, lá em Números, capítulo 13 de Números, versículo 31. Ali tem um povo que tinha uns animados e outros desanimados. Capítulo 13, no versículo 31 diz: porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos é espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente do gigante, e éramos aos vossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos os seus olhos. Aqui a visão dele foi para desencorajar aos demais. Eram 10 que estavam com essa mesma linha de pensamento contra 2, com uma visão diferente. Mas eles estavam com seus olhos voltados simplesmente ao seu próprio prazer, à sua própria observação. E Deus nos oferece o colírio do Espírito Santo para os nossos olhos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3 e versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e veste branco para que visse e não apareça tudo desse, que unja os olhos com colírio para que veja. A visão era exatamente diferente. Por que esses pessoal tiveram essa visão totalmente distorcida? Porque os olhos não eram santificados, não eram como os olhos de Josué e de Caleb. Aleluia, bendito seja Deus. Os olhos não santificados são portas abertas para a tentação, a entrada do pecado. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação sim. E foi pela porta dos olhos que a tentação entrou para Eva. Ela viu que aquela árvore era boa. Está lá no Gênesis 3:6. Ela viu que era boa, mas havia uma ordem de Deus que não era para comer daquela árvore, porque certamente ele comesse poderia. Não era morte física, era morte espiritual. Olha a dispensação que esse casal estava lá no jardim, na dispensação da inocência, da pureza, seu pecado, mas ali Deus colocou uma ordem, que não comesse, mas foi induzida, atraída pelos olhos, e veio exatamente contaminar ela e Adão, e toda a geração futura, até nós, toda a geração foi contaminada. Paulo disse que não teve um que não fosse contaminado. Então, foi exatamente pelos olhos, observando, foi pela porta dos olhos que a tentação tão vil entrou para Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, foi quando ele contemplou Betseba. Era para ele estar na batalha, na guerra, mas ele estava lá no palácio, e foi exatamente atraído, e foi uma derrocada tamanha para Davi. Ele não morreu, mas a espada não saiu da sua casa, exatamente por esse ato que primeiro foi atraído pelos olhos. Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus, não vigiou, e foi atraído exatamente pelos olhos. Foi também pela porta dos olhos que o israelita tomou o anátema e foi vencido. E esse aqui eu quero fazer questão de ler, Josué capítulo 7 e versículo 21, diz assim: e quando viu entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e um cunho de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e o tomei-os, e eis que estou escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata e debaixo dela. Aqui nós vemos Acã, ele deixou ser envolvido exatamente pelos seus olhos. Ele não resistiu à ordem de Deus, que não era pregar nada de Jericó, e venceram Jericó, e ele viu aquela capa, viu aquele punhado de ouro, e ele de estandarte, ele não conseguiu, dando de caído lá, levou, escondeu, mas
Em seguida, quando foram a batalha contra Ai, veio a derrocada e Josué foi buscar Deus, saber qual que era a razão, e exatamente por aquilo que Acã havia cometido, o preço que ele pagou, foi apedrejado, exatamente por isso, deixou ser levado pelos olhos. Hoje em dia, o mundo oferece muitas tentações, oferece de várias maneiras, e nós precisamos ter um cuidado para não deixarmos ser atraídos por essas coisas, que os nossos olhos não venham a ser atraídos por aquilo que é oferecido no mundo. Terceiro, a avareza e a ganância usa a porta dos olhos para a sua entrada. A Bíblia Sagrada nos orienta como evitar que esse mal encontre guarida. Vamos ver o que Paulo diz aqui, escrevendo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 e 12 de Filipenses, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Hebreus capítulo 13, que hoje lemos, versículo 5: seja vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Ainda 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 8: tendo porém sustento com o que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Agora deixa eu explicar isso aqui. Há uma grande diferença de contentamento para conformismo. Eu já falei isso aqui outra vez. Há uma diferença, porque o conformismo ele é de lamento. Eu nasci para sofrer, eu nasci para padecer, minha vida é desse jeito. Isso é a pessoa que ele não está contente, ele não se conforma, mas ele fica lamentando. O contentamento é diferente. O contentamento é aquele: eu estou passando por essa luta, mas ela vai passar, a bênção vai chegar, Deus vai dar com providência, o nome do Senhor é glorificado. Esse aqui é contentamento, é momentâneo, é luta que em vez de ser convidada, mas ela passa. Esse aqui é o contentamento. Ele não deixa ser levado pela avareza e nem pela ganância, porque ele confia no Senhor. Porque muita gente fala o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode mesmo dizer isso? Você tem essa segurança, assim como o apóstolo Paulo de citar esse versículo? Esse povo assim quase como chavo, né? Esse versículo, mas vamos viver ele, porque não adianta eu dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu estar murmurando até para quem não conhece o Senhor Jesus, para quem não conhece Deus, eu estou reclamando. Como é que eu vou citar esse versículo? Paulo, ele poderia muito bem falar isso, porque diz: olha, não importa se eu estou passando necessidade, se tem fartura, não importa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenhamos um cuidado com o olhar que nunca satisfaz. Vamos ver aqui que Salomão nos ensina, Salomão 28 e o versículo 22. 28 e 22: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Que isso? Então a pessoa correndo, lutando, e agora vem encontrar ele a pobreza. Porque é o seguinte,
uma diferença muito grande. Às vezes, a pessoa tem muita riqueza financeira, mas ele é pobre, né? E às vezes tem pessoa que não tem nada, ele é rico, tá? Porque é de que ele faz o seu Deus, é de que ele coloca como primazia na sua vida. Em Provérbios ainda 27 e 20, parte B, diz: se os olhos do homem nunca se satisfaz. Está sempre o que é isso aqui? Isso aqui é a ganância. Está falando exatamente da ganância. 2 exemplos eu quero citar aqui, 2 homens que deixaram ser levados pela ganância. Primeiro, está lá no livro de Gênesis, capítulo 13, e o versículo 10, que fala de Ló. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela e fosse para um lugar que ele mostraria, não disse nem para um outro lugar, mas disse que ele ia para um lugar. E ele foi e levou esse sobrinho Ló. E quando ele chegou ali nos carvalhais de Mamre, que eu estava, eles prosperaram tanto os dois, que os pastores deles, do rebanho, estavam vendo contenda entre eles. E agora Abraão, ele manda que Ló escolhesse um lugar para ele, que para onde ele escolhesse para a direita, ele ia para a esquerda. Mas jamais Abraão queria contenda com o seu sobrinho. E o sobrinho muito ganancioso, que em vez de dizer para Netanyahu, não, meu tio, eu não vou sair embaixo da sua bênção, não. Eu só estou prosperando, é porque eu estou debaixo da sua bênção. O Senhor que tem sido cantado de Deus. Tem muita gente grata lá, que às vezes ele é abençoado por alguém, e quando eles quase se tornam concorrente dele, né? Então, ele passou e disse: não, eu vou escolher. E aqui o versículo 10 diz assim: e levantou logo os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A terra era chamativa. Quando ele viu as campinas verdejantes, ele disse: é aqui que eu vou montar minha tenda, é aqui que eu vou me dar bem. E aí Abraão foi para um lugar que não tinha campina verdejante, mas ele estava na direção de Deus, aleluia. E Deus abençoou ele. E logo nós sabemos o resultado dele. Não tirou nada, perdeu até a família, e aconteceu barbaridade no seio da família. Se você depois quiser saber a história de Ló, é só você ler Gênesis capítulo 19, você vai ver a história todinha de Ló. O segundo foi Acabe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21 do livro dos Reis, nos conta a história. Eu quero ler só o versículo 2. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote jezreelita uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Aqui estava, o versículo 2, interessante, olha a proposta de Acabe. Acabe disse, falou Acabe a Nabote, ali era uma herança de Nabote. Já ministrei aqui sobre Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Olha a mudança, transformou uma vinha em horta. E aí ele diz mais: pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Aqui Acabe, ele conhecia a lei, ele sabia o que estava escrito lá em Levítico capítulo 25 e o versículo 23 de Levítico. Ele conhecia, porque aqui diz: também a terra não se venderá,
em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiro e peregrino comigo. Não podia negociar a herança, e Acabe foi fazer essa prova. Por quê? Por causa da ganância. A avareza e a ganância são prima legítima, andam juntas, e ela não se separa. E é exatamente por isso que foi atraído. Ele não negociou, ele não vendeu, pagou com a sua própria vida, montaram um complô para matar na morte, ele foi morto, apedrejado, mas ele não negociou a sua herança. Estes dois homens, eles são o exemplo de duas pessoas avarentas e gananciosas. É a desejo desenfreado de possuir algo. Era tamanho que não mediram as consequências. Quando os nossos olhos são santificados, torna-se uma bênção. Primeiro, os olhos estão abertos para as coisas de Deus. A visão é diferente. Quanto a outra visão, propriamente terrena, quando é espiritual, a visão dele é outra. O que diz aqui Mateus, capítulo 5 de Mateus, e o versículo 8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração verão a Deus. Então nós vemos que a santificação é interior e o reflexo exterior. Capítulo 10 de Mateus, versículo 16: e eis que vos envio como ovelha ao meio do lobo, portanto, sede prudente como a serpente e simples como as cobras. Quem tem os olhos santificados, ele observa essas coisas e ele se torna prudente, ele se torna puro, seu olhar é puro, não é maldoso, não é pernicioso, não é fazer o mal a alguém, não, e ele se torna prudente. A prudência é essencial à nossa vida. A noiva de Jesus deseja sempre olhar para as coisas que estão de acordo com a nova natureza. Nós temos uma nova natureza. Olha o que diz o Salmo 119. Salmo 119 e o versículo 37 diz assim: desvio os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ainda no Salmo 101 diz: ele não porá coisa má diante dos seus olhos. Pelo contrário, deseja ver as maravilhas da lei de Deus. Salmo 119 e o versículo 18 diz: desvendo os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. A mudança aqui é diferente. Há uma transformação. O desejo dele não é terreno, não é das coisas terrenas, é de algo, da palavra espiritual. E ainda Mateus 13,16: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Então, ouvido santificado, o desejo dele é para as coisas espirituais. Não é que ele se torna fanático. Tudo tem equilíbrio, tá? Tudo com equilíbrio. Ele sabe equilibrar seu trabalho, o seu desejo, os seus sonhos, seus objetivos com as coisas espirituais. Ele sabe equilibrar isso aí. Ela não pesa mais para um lado para o outro. Se bem que a vida espiritual tem que ser sobressair as demais. Porque Jesus lhe abriu os olhos para compreender.
para os seus discípulos. Quando, nas últimas instruções, está lá em Lucas 24 e 45, ele fala sobre isso, mas eu quero ler Efésios, capítulo 1, carta aos Efésios, e versículo 17 a seguir. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, da herança dos santos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, fomos iluminados, nossos olhos, pelo Senhor, seja santificados. Olho santificado também vê as coisas que Deus prepara. Voltando lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o versículo 2 diz: mas nós que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. Quem tem os olhos santificados tem visão do céu, tem visão espiritual. Os olhos são abertos para as coisas de Deus, e sabendo aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja. Bendito seja Deus. E ver as possibilidades de Deus para nos ajudar. E está lá em 2 livro de Reis, capítulo 6, versículos 17 e 18. Aqui no sábado, culto aqui do jovem, fiquei maravilhado de ver os jovens aqui trazendo a palavra e a irmã Lisandra trouxe uma palavra aqui baseada nesse texto. E eu estava estudando na sexta-feira, montando esse sermão, e quando ela falou esse texto aqui, me alegrei de ver que quando Eliseu estava lá em Dotã, juntamente com o seu servo, e ali ele acordou de manhã, o céu veio todo cercado do exército do rei da Síria, que o rei da Síria nada dava certo. Eliseu revelava o rei de Israel e não acontecia as emboscadas, não dava certo. E ele mandou procurar onde é que estava Eliseu. O servo disse: não, ninguém está lhe traindo aqui, ninguém está com o senhor. Eliseu, tudo que você imagina lá na sua cama lá, ele revela lá o rei. Onde é que ele está? Ele está lá em Dotã, desceu cercado. Ali nós vimos duas situações. A primeira é que ele orou para que o servo tivesse visão espiritual. Os soldados do exército assim estavam todo olho aberto, todo mundo vendo. Mas o outro estava vendo só as coisas terrenas, o servo de Eliseu. Quando ele orou, ele viu um exército maior, que era da parte do Senhor. Agora, em seguida, Eliseu orou para os soldados ficarem cegos, lá no rei da Síria, e conduziu ele até Samaria. Vai bater em cego é fácil, né? Quando chega lá, o rei queria matar. Não, aproveitar, disse: não vamos matar ele, não, vamos dar pão, alimentar ele e conduzir ele ao rei da Síria. A maior derrota para o rei do exército era essa, e foi exatamente isso. Foi a mesma, havendo naquele momento o poder de Deus de mudar
assim como mudou. E nós temos, amado, na palavra de Deus, lá no Salmo 121, quando o salmista diz: de onde me verá? Ele diz primeiro, diz: eleva os olhos aos montes. De onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Olha o santificado, vê os campos brancos para a ceifa. Voltamos aqui, João, capítulo 4, e o versículo 35. Vamos comer aqui bem devagar, não vamos ter pressa não. Outra terça-feira nós vamos concluir. Versículo 35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que vos digo: levantai vossos olhos e vede que as terras que já estão brancas para a ceifa. Já está branca para a ceifa. Aqui é a observação de ver as multidões de ovelhas que não têm pastor. Foi um sentimento que comoveu o Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 9, e o versículo 36, melhor dizendo, 9:36. Diz: e vendo, primeiro nós vemos 35, que ele percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando na sinagoga, pregando. Aí quando chega ele também curando os enfermos, chega o 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. A situação era caótica, o mundo sem Deus estava nessa situação, e nós estamos vivendo dias, amados, que nós precisamos ter a visão de ganhar alma para o reino de Deus. Domingo à tarde eu estava dirigindo um culto lá na zona rural. O jovem, juntamente com a Secretaria de Missões, estava evangelizando, profetando e convidando as pessoas para aceitar Jesus. É esse sentimento que nós precisamos ter pelas almas. Nós vemos mais vidas sendo alcançadas. O crente santificado sente emoção pelas almas perdidas e até chora por elas. Vamos ver o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 14 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: portanto lhe dirás esta palavra: os meus olhos derrame lágrimas de noite e de dia, e não cesse, porque a filho do meu povo está ferido de grande ferida e de chaga muito dolorosa. Ele chorando por um povo incrédulo, mas ele não se conteve. As suas lágrimas, o sentimento pelo povo, a nação de Israel, especificamente a nação de Judá. E dentro desse sentimento pelas almas, o Salmo 126, ele diz assim, Salmo 126, e eu quero ler o versículo 5 e 6, diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva pessoas a semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Então, o amor pelas vidas. Você, pastor, mas eu não sei pregar. Mas você pode entregar um panfleto, você pode falar de Jesus, sem cansar a pessoa, sem ser enfadonho, porque a pessoa quer derramar uma avalanche de informação sobre um novo convertido, e não é por aí, ou uma pessoa não crente.
Você tem que falar e deixar a pessoa com desejo de ouvir mais. Ou ainda em Lamentação 3:51, diz assim: o meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Lamentação já diz, era o choro de Jeremias pelas almas, chorando por aqueles que estavam indo para o cativeiro da Babilônia, assim como foram, e ele lamentando por aquele povo. Esse sentimento de ver as pessoas que estão sem Cristo e marchando de passos largos para a perdição eterna, e nós temos que ter esse sentimento de que o campo está no ponto da seca. E como nós falamos nisso do ano, esse ano é o ano da colheita, é o ano de nós ganharmos alma para o reino de Deus. Dizer para todos que vão fazer as fertilidades, congregação geral, começamos a orar. Muitas vezes eu disse: olha, eu quero ver o poder de Deus, eu quero aqui ver isso. Não, amado, nós temos que orar em primeiro lugar para a salvação de alma, para o Deus libertar a vida que estão presas, que estão acorrentadas e precisa ser liberta pelo poder da palavra. E o Senhor tem o poder, o Espírito Santo, convencer estas vidas e elas se render a Cristo. Nós veremos o Senhor como Ele é, falando dos olhos. Nós veremos o Senhor como Ele é. Talvez não seja com esses olhos físicos, mas os olhos que serão glorificados, sendo um corpo glorificado. Mas mesmo esse aqui, nós temos o desejo de ver o Senhor Jesus. E aqui diz em 1 João capítulo 3 e versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é o velho, nós não seremos iguais, nós seremos semelhantes ao Senhor. E aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 12, diz: porque agora vemos por espelho e em nível, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Por enquanto nós estamos ainda conhecendo com essa visão ainda embaçada aí do corpo físico, mas vamos estar num corpo glorioso e veremos o Senhor assim como Ele é o velho. Amém? E nós ainda do olho, o Senhor disse que nós temos um cuidado para nós não perdermos a salvação por causa dos nossos olhos. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 5 e o versículo 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, por ti é melhor do que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Que disse isso Jesus? O que é isso? É literalmente? Não, sentido figurado. Ou seja, que nada possa nos tirar do céu. E se for olhar, peça ao Senhor o colírio dele, para que não venha diante dos nossos olhos algo que seja abominável diante do Senhor. Aquilo que pode nos tirar do Senhor, nos tirar da cruz de Cristo. E nós estamos crucificados, é mudando. A Bíblia diz que sim, que é para nós estarmos. Então, que nada venha nos tirar. E os nossos olhos, nós temos que zelar. O Senhor disse que nós temos que zelar dos nossos olhos, da nossa salvação, assim como temos cuidado dos nossos olhos. Qualquer coisa que nós nos protegemos, e a salvação diz que ela é mais preciosa ainda do que os nossos olhos.
Se temos cuidado com os olhos, então a salvação é exatamente isso, que os nossos olhos não nos tirem do Senhor Jesus. Então, querendo Deus, na próxima terça-feira vou falar sobre os ouvidos devem ser santificados. Tem coisa boa aqui para nós